Localizada perto de Sandhampton, em North Yorkshire, Reino Unido, a Busby Stop Inn é uma casa pública, com uma taberna que é considerada mal assombrada. Em meio aos relatos de assombração, a história de um artefato se destaca. Estou falando da Cadeira da Morte, que teria sido amaldiçoada pelo seu antigo dono, que é apontado como o fantasma que assombra o local, o que causa a morte de quem se aventurar a sentar na cadeira. A Cadeira da Morte era a cadeira favorita de um membro das Forças Armadas, chamado Thomas Busby, antigo dono do local, que foi enforcado em frente à casa no ano de 1702, por ter sido considerado culpado do assassinato de seu sogro, Daniel Alt, a quem ele supostamente estrangulou por ter sentado em sua cadeira favorita, depois de uma discussão sobre a esposa de Thomas, a filha de Alt chamada Elizabeth. Outras fontes afirmam que Thomas havia matado seu sogro a marteladas após ele ter sentado na tal cadeira. E ainda existe uma outra versão, na qual Thomas não era o dono do lugar, mas sim um frequentador assíduo do pub, e que sempre causava confusões se encontrasse alguém sentado em sua cadeira. No caminho para a forca, no ano de 1702, Thomas fez o seu último pedido. Ele pediu para que parassem em frente ao pub para ele tomar o último drink, e colocou uma maldição em sua cadeira favorita, dizendo que qualquer pessoa que sentasse nela seria amaldiçoada e morreria logo. Desde aquela época, muitas pessoas relatam ter visto o fantasma de Thomas Busby com uma corda em seu pescoço, mas é a maldição que sua poltrona favorita que se tornou o assunto favorito do folclore local. Há relatos verificados de um bom número de pessoas que se sentaram na cadeira assombrada de Busby e vieram a falecer em poucos dias. No final dos anos de 1800, um limpador de chaminés e seu amigo estavam sentados no bar e, ignorando a lenda local, o limpador de chaminés acabou sentando na cadeira. No dia seguinte, ele foi encontrado morto, próximo ao local onde Thomas Busby havia sido enforcado. Por anos, a maldição de Thomas Busby afastou da cadeira os frequentadores do local. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, aviadores de uma base próxima fizeram do pub um ponto turístico. Lógico que muitos militares decidiram provar sua bravura e mostrar que as histórias a respeito da cadeira eram apenas boatos, e acabava sentando no objeto amaldiçoado. Relatos relacionados ao folclore local afirmam que esses destemidos homens que se sentaram na cadeira da morte não retornavam vivos de suas próximas missões de guerra. E em 1967, 2 pilotos da aviação real sentaram-se na cadeira, e enquanto voltavam para suas bases dirigindo, eles bateram o carro contra uma árvore e morreram. Anos mais tarde, 2 pedreiros estavam no local e um deles acabou sentando na cadeira a fim de mostrar que tudo não passava de um mito. Reza a lenda que ele morreu poucas horas depois. Essa história foi contada por Sir Earnshaw, que por muito tempo foi proprietário da pousada. Há vários relatos de motociclistas e ciclistas que depois de parar na pousada para uma bebida, mais tarde foram envolvidos em colisões fatais com automóveis. Os macabros casos de mortes incluem um carpinteiro que sentou ali e morreu depois do telhado em que ele trabalhava cair sobre ele, e uma faxineira que tropeçou nela enquanto esfregava o chão. Foi morta depois por um tumor no cérebro. Eventualmente, o dono do pub colocou a cadeira no porão, com esperança de que ninguém mais sentasse ali. 1 hora depois, ele bateu em um caminhão e morreu. Depois dessa morte, o arrendador pediu para que o museu local levasse a cadeira, para se assegurar de que ninguém mais sentaria ali de novo. Eles penduraram a cadeira a 1,5 metros do chão. Hoje em dia, a cadeira se encontra na Trotsky Museum. Recentemente, o dono atual do pub descobriu sobre uma outra morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, um caminhoneiro pegou 2 aviadores que queriam que ele parasse no pub, e enquanto os 2 foram no banheiro, o caminhoneiro sentou-se na cadeira, sem estar ciente da maldição. Quando os 2 aviadores não retornaram, ele foi embora, e quando um deles o achou, o matou. Segundo as histórias, o tempo que antecede a morte, a pessoa que havia sentado ali tem experiências diferentes, incluindo coceiras, paranoias, achar que está ouvindo coisas, confusão, parece que vê itens se movendo e avisos escritos em paredes e espelhos, dizendo que a pessoa está prestes a morrer, somando os outros acontecimentos estranhos. Parece que depois que o museu fez com que fosse impossível se sentar na cadeira,
Os dias de morte acabaram. O museu continua aberto e funcionando, com a cadeira em seu devido lugar, desde dezembro de 2014. E então, meus caros amigos, que lugarzinho para poder descansar depois de uma boa caminhada. Se vocês gostaram dessa história, deixe seu gostei, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal se já não for inscrito, mas também conheça o canal dos meus amigos, o link está aqui na descrição, e até a próxima, meus caros.